Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 40º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Nesta semana nós tivemos um fato importante no plano, no cenário nacional, além de outros, como a indicação do ministro da Justiça para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, o pedido de investigação apresentado pelo Procurador-Geral da República contra Renan e companhia, né? Mas o que mais comoveu, o que mais mobilizou as atenções foi a tentativa de transformar um velório num comício feita por Lula e pelos dirigentes do PT. Né? Evidentemente, isso foi armado, tanto que havia decoração especial para o velório, em que Lula aparecia com destaque num daqueles banners gigantes que são próprios do realismo socialista, né? Beijando a esposa falecida, e ali, diante do corpo, diante do defunto que estava sendo velado, se perpetrou uma ignomínia, né? Que é tentar atribuir ao Ministério Público, ao juiz Sérgio Moro, à Polícia Federal, enfim, à força-tarefa da Lava Jato, a responsabilidade pelo mal que vitimou Marisa, mulher de Lula. E isso com a conivência de alguns hierarcas, não é? Delinquentes da Igreja Católica, não é? Como Dom Angélico, que foi lá falar contra a reforma da Previdência, não é? E discursos de Rui Falcão sobre a candidatura de Lula em 2018. É difícil assistir um evento tão indigno, não é? Qualquer pessoa com um mínimo de superego, vamos chamar assim, de, de recato, de decoro, não é? De noção do outro, não permitiria que se cometesse um absurdo desse tipo. Mas isso eu falei num tweet que foi muito replicado e tal, não é? Em virtude do qual eu ganhei 1.500 seguidores em um dia, né? O que não significa nada, né? Como nós sabemos, no Facebook, no Twitter. Isso é coisa que só pode ser feita por um sociopata ou psicopata, não é? Esses dois termos, esses dois transtornos, vamos dizer assim, antissociais, se confundem muito. Eu estou usando a expressão psicopata não como um xingamento, não é? Mas como reconhecimento de um comportamento transtornado, não é? Que é característico do Lula. Ele fez isso quando faleceu a sua primeira mulher, ele fez isso no velório do Celso Daniel, ele faz isso, ele é quanto mais, não é? No uso, na instrumentalização da dor para se promover como líder. Não é? É um populista, não é? Mas é um populista sem nenhum caráter. Não é? É uma figura, uma alma pequena, uma figura deplorável. Não é? Eu teria para contar, não vou contar agora, mas inúmeras passagens na trajetória de Lula que eu obtive convivendo com ele durante uma década e depois observando o seu comportamento durante mais 2 décadas, né? Eu teria inúmeras evidências de que Lula é assim mesmo,
ele é um psicopata ou sociopata, né? Não vou discutir se isso tem origem genética, etc e tal, né? Mas o fato é que ele é uma pessoa perturbada pela ideia fixa do poder, né? Mas isso é uma coisa. A outra coisa é os petistas entrarem é, assim, né? Em conjunto nessa farsa, não é? Admitirem e se sentirem bem no meio dessa indignidade, o que mostra que os fanáticos também são perturbados pela sociopatia do líder. Na verdade, isso tudo compõe um emaranhado, não é? De degenerações, um emaranhado de deformações. Então, por isso eu duvido um pouco da tese do livro Psicopatas no Poder, que eu inclusive citei, de um psiquiatra polonês, está lá em Dagobah. Eu desconfio um pouco, eu não concordo muito com esse ponto de vista, né? Isso parece mais uma doença social do que individual. E essa doença social atinge tanto o líder quanto os seus fanáticos seguidores, né? Que vão justificar qualquer coisa que ele fizer. Se ele matar uma pessoa e isso for filmado, eles vão justificar. Se ele assaltar, bater a carteira de alguém, eles vão justificar. Então, essa doença não pode ser a doença de um indivíduo causada por um gene defeituoso, por exemplo, né? Ela é uma doença de uma determinada configuração social, o que é gravíssimo. Por isso eu venho dizendo e repito: o PT continua sendo a maior ameaça à democracia no Brasil, mesmo fora do poder. Um organismo social como é o PT é um perigo para as liberdades. E as pessoas não veem isso. Os tucanos, coitados, que deveriam ter feito oposição e não fizeram, não têm a menor noção da ameaça que representa a existência de um organismo social completamente pervertido, degenerado, não é? Destruidor de confiança, que é o PT. Bom, isso sofreu, evidentemente, essa tentativa de transformar o velório em ato de campanha e o corpo da Dona Marisa em palanque, né? Só faltaram subir no caixão, né? Essa tentativa foi criticada por várias pessoas, mas isso gerou uma reação dos fanáticos do PT que vieram em bando atacando quem chamasse a atenção para essa impropriedade que foi cometida. Então, isso também é uma prova de que não há diálogo racional possível com militantes petistas. Não há, em primeiro lugar, porque os dirigentes são desonestos e porque os militantes eles estão mesmerizados por esse arranjo, não é, maléfico que foi feito. É inútil tentar convencer, tentar obter algum esclarecimento. É absolutamente inútil. É como tentar convencer o Hamas de alguma coisa, ou o Hezbollah. Não há como argumentar. Não é? Bom, a segunda ordem de fenômenos que eu queria dar destaque também neste vídeo é o avanço do trumpismo, com Trump e dos seguidores de Trump no Brasil. Os trumpistas são analfabetos democráticos, não é? E os democratas ficam imprensados entre petistas e trumpistas no Brasil. Mas, tirando isso, que é de menor importância, em termos globais, o que Trump vem fazendo, isto sim é gravíssimo, não é? No domingo, ou seja, anteontem, ele deu uma entrevista, não é? Criticando os que acusam Putin e dizendo que é melhor se aliar com Putin para combater o Estado Islâmico.
Esse foi o mesmo argumento de Putin, não é, contra o terrorismo islâmico, para, a partir da sua eleição de 2000, esse já foi um argumento de campanha dele, não é? É, instaurar uma ditadura na Rússia. Não é? Um inimigo assim como o Estado Islâmico, na época não existia, né? Mas existia o jihadismo ofensivo em uma dezena de grupos. Não é? Esse tipo de inimigo é providencial para os autocratas. Né? É aquilo que o Maturana fala: olha, lá vem o lobo. E quando você diz, olha, lá vem o lobo, você diz, vamos nos armar. E aí você diz em seguida, e para que nós nos protejamos, né, sejamos eficientes contra o lobo mau que vem aí, vocês têm que me obedecer. Esta é a síntese, vamos dizer assim, do processo, né, da engenharia que se faz para autocratizar qualquer coisa, qualquer regime. É em nome de um inimigo. Se ele não existir, você constrói esse inimigo. Se ele já existir, você demoniza mais esse inimigo e desumaniza para que ele se transforme numa espécie de inimigo universal. Não é? É o Emanuel Goldstein, para quem leu o 1984 do Orwell. Né? E é claro que o jihadismo ofensivo islâmico é um perigo para as liberdades, para a paz mundial, para a democracia. Não é um perigo de curtíssimo prazo, porque atentados terroristas não derrubam governos. Né? Se tirando a região do Oriente Médio ou um ou outro lugar, isso são ações de propaganda, né? São ações de desestabilização psicológica ou psicossocial. Mas eles não têm força no curto prazo para derrubar os governos, nem os governos democráticos, as grandes democracias, nem as grandes autocracias do Oriente, como a Rússia e a China. Não é? É claro que, com o tempo, a invasão dos bárbaros, vamos dizer assim, na França, não é? Dentro de 70 anos, eles vão ter maioria em alguns países europeus. Não é? Então, tudo isso gera esse pânico. Mas o putinismo, a tentativa de fazer o mundo retrogradar para os anos 60 do século passado, a tentativa de transformar o ambiente mundial num ambiente de guerra, num estado permanente de guerra, que é isso que a FSB, a ex-KGB do Putin, né, no governo da Rússia tenta fazer, isso é realmente um perigo no curto prazo. Não é? Se Putin consegue a conivência, a leniência, já não estou falando nem aliança, estou falando numa aliança tática que leve à leniência, à conivência, a uma possível cumplicidade de Trump. Se diante disso, não é, ele consegue alguns aliados importantes, por exemplo, Le Pen, que é candidata na França, não é? Além do Irã, da Síria, de Assad, né? De alguns países africanos e até de algumas proto-ditaduras e ditaduras latino-americanas. Né? A volta à relação com Cuba, depois de uma mudança, vamos dizer assim, nas relações Cuba-Estados Unidos, que provavelmente haverá durante o governo Trump, não é? A Venezuela, a ditadura venezuelana, a Bolívia, o Equador, a Nicarágua. Né? Então, se o Putin consegue ampliar um leque de alianças na África, até mesmo na Ásia, não é? No Oriente Médio, na América Latina e na região que a ex-URSS dominava, não é? Retomando a Ucrânia e alguns países ali da região, Putin se transforma num polo. Não é? Parece que Trump sonha com o mundo de 1984 de George Orwell. Então tem a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia, que se amam e se odeiam. Né? E cada um cuidando do seu pedaço, porque a America First é exatamente isso, cada qual cuide do seu, né? Que eu vou cuidar do meu. Né?
Se isso acontece, o mundo volta ao estado da Guerra Fria, à política de blocos. E é preciso entender que a Guerra Fria, ao contrário do que muita gente pensa, não é não guerra. A Guerra Fria não é paz, a Guerra Fria é guerra. Toda guerra, de certa maneira, é Guerra Fria. Porque o que interessa à guerra não é o conflito violento, é o estado de guerra que permite a ereção de estruturas verticais regidas por dinâmicas autocráticas. Até Hobbes, que era autocrático, mas não era burro, eu sempre digo isso, sabia disso, que a guerra está acontecendo é no momento em que o conflito violento não está ocorrendo. É quando você se prepara para a guerra. E se preparar para a guerra significa alterar profundamente a estrutura e a dinâmica social. Não é? No sentido de autocratizar o modo de regulação de conflitos. Então, isso é realmente um perigo no curto prazo. Então, a aliança Trump-Putin é uma coisa muito perigosa para a humanidade como um todo, para a paz mundial. Quer dizer, o que nós vamos observar, e isso os trumpistas, que são, não é, perfeitos idiotas, sobretudo os trumpistas caboclos aqui, né, não veem, é que isso vai diminuir o número de democracias no mundo, que já está diminuindo, não vai aumentar. Isso vai diminuir, não é? E é grave, é extremamente grave, e as pessoas não estão dando a devida atenção a esse perigo. Nós vamos ter o quê? As grandes democracias. Os Estados Unidos já nem pode mais ser caracterizado como uma full democracy, não é? Mas as grandes democracias, não é? Na América, o Canadá, na Oceania, a Austrália, não é? O Reino Unido, na Ásia, o Japão, não é? As grandes democracias, a Alemanha, na Europa, não é? Junto com o Reino Unido, não é? A França é um elo fraco nisso tudo, não é? Mas as grandes democracias vão ficar muito acuadas diante de um mundo partido assim em três pedaços, sendo que, na verdade, em dois, porque a China não quer se meter na história. A Lestásia, não é, de 1984, que é a China, ela não quer entrar muito nesse jogo do Putin que o Trump entrou. Quer dizer, bipolarizar o mundo para colocar ordem na casa a partir dos megablocos de poder. A China acha que isso é mal para os negócios, né? Então ela quer ficar meio assim de fora, até o momento, pelo menos, né? Ela está apostando no livre comércio, no livre mercado mundial, porque ela está ganhando o mundo com isso, né? E ela não tem, não faz parte do projeto chinês esse delírio de Vladimir Putin, o ex-coronel da KGB, né? É incrível que os que admiram Putin necessariamente são pessoas que não acham, assim como Putin não acha, assim como Trump não acham, os que admiram Trump eu estou falando, mas valeria também para Putin. Eles não acham que a democracia seja um valor. Eles estão falando em pátria, em nacionalismo, não é? Eles estão assumindo um discurso populista em proteção da indústria nativa, não é? Em um mundo do velho equilíbrio competitivo, da realpolitik exacerbada, cada um trancado, não é? No seu pedaço, defendendo a sua família, a sua tradição, né? A sua igreja, né? A sua cultura, né? É realmente apavorante o que nós estamos assistindo já no final, caminhando da metade para o final desta segunda década do século XXI. Até a próxima semana e um grande abraço.